Imagine comigo que existe uma pílula que transforma o seu corpo imediatamente após ser ingerida de pelo menos 3 formas diferentes. Ativa seu sistema nervoso simpático, que prepara o organismo para a reação de luta ou fuga, fazendo coisas como, por exemplo, aumentar a frequência cardíaca, dilatar as vias respiratórias e liberar glicose, adrenalina ou noradrenalina, por exemplo. Também realiza uma retirada parasimpática, que é o sistema que te ajuda a relaxar, e aumenta a atividade do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, que é responsável por hormônios como o cortisol, que literalmente alteram nosso corpo para que ele possa lidar com o estresse. Ainda por cima, essa pílula não deixa nenhuma sequela no seu corpo, desde que você tome a quantidade certa dela, e o resultado final de tomá-la é que o seu foco, a sua atenção e, consequentemente, a sua performance aumentam muito em questão de segundos, preparando você para lidar com praticamente qualquer desafio. Se eu te dissesse tudo isso sobre essa tal pílula, você tomaria ela quando precisasse? Deu pra aprender bastante coisa durante o curso? Sim. O que, por exemplo? Deu pra mim aprender que as drogas é a solução. Essa pílula existe, mas você não precisa comprar ela porque o seu corpo já produz ela pra você e o nome dela é resposta ao estresse. O seu corpo produz a resposta ao estresse toda vez que você está em uma situação estressante. Evolutivamente, essa resposta ajuda a gente a sobreviver. O que acontece? Quando o corpo encontra uma adversidade maior do que o normal, a excitação fisiológica já vai ser aumentada, a tensão é refinada e os recursos são concentrados para lidar com essa tarefa exclusivamente. Só que essa resposta, ela só é ativada sob a condição de estresse. Então, antes de tudo, a gente precisa definir o que é o estresse. Existem muitas definições de estresse, mas ele geralmente é visto como a experiência de antecipar ou enfrentar dificuldades nos esforços para alcançar objetivos. Basicamente é o que você sente quando você sabe que a coisa tá para apertar ou quando a coisa já tá apertando. Quando canalizada corretamente, a resposta a essa experiência de antecipação e dificuldade, ou seja, a resposta ao estresse, pode ser benéfica, colocando o cérebro e o corpo em condições ideais para atuar. O estreitamento de perspectiva, outro subproduto do estresse, recruta recursos de atenção, pode aumentar a velocidade com que o cérebro processa informações e, além disso, os hormônios liberados na resposta ao estresse podem melhorar a memória e o desempenho em tarefas cognitivas. Então, a pergunta que fica no ar é: se o estresse é tão bom, por que ele só fez mal pra mim até agora? Bom, vamos lá. A resposta é que, primeiro, o estresse já te fez mais bem do que você imagina e, segundo, sim, esse processo de ação antecipatória ele pode acabar fazendo o seu corpo produzir mais pílulas de estresse do que o necessário, levando à ansiedade e pânico, por exemplo. Mas o que exatamente causa essa produção excessiva de pílulas de resposta ao estresse? Por muito tempo, a psicologia de enfrentamento ao estresse partiu da noção de que a resposta ao estresse é determinada pelo modo como a gente lida e previne os efeitos negativos do estresse. Em outras palavras, se você não for capaz de diminuir o seu estresse quando uma situação estressante aparecer, ou não conseguir evitá-lo por completo, o seu corpo vai produzir mais pílulas de resposta ao estresse do que o necessário, quase como via de regra. O problema que a gente sempre teve com essa noção é que ela abraça uma perspectiva de que o estresse é debilitante, o que acaba levando a gente para uma rua sem saída por 3 vias. Primeiro, evitar ou diminuir o estresse é difícil e tentar fazê-lo geralmente causa ainda mais estresse, criando uma bola de neve infernal nas nossas vidas. Segundo, as abordagens de enfrentamento ao estresse costumam ser bem complicadas e muitas vezes os estressores são incontroláveis ou inacessíveis. Isso gera ainda mais estresse, o que compromete a eficácia da maioria dessas abordagens de enfrentamento ao estresse. E, por fim, essas mesmas abordagens perpetuam uma mentalidade de que o estresse é debilitante, o que quase sempre leva a gente a descartar o potencial benéfico do estresse para o organismo. Em resumo, vencer uma queda de braço contra o estresse é praticamente impossível. E só o fato de embarcar nessa missão já ser estressante por si só dá uma pista do porquê. E aí, quando seu adversário é forte demais para você e aparentemente não há mais alternativas, o que você faz? Bom, se não se pode vencê-los,
junte-se a eles. Pois é, partindo da ideia de que é justamente por causa dessa mentalidade de guerra contra o estresse que a gente tá perdendo a tal guerra contra o estresse, que os pesquisadores Crum, Aker e Salovey realizaram 3 estudos pelo Journal of Personality and Social Psychology, cujos resultados estão indicando pra gente uma forma completamente nova de abordar o estresse. A ideia que deu base para essas investigações é que existe uma variável que não estava sendo considerada em muitos estudos do passado sobre o enfrentamento ao estresse e que poderia ser muito mais impactante sobre o nível de estresse que a gente experimenta do que se imaginava. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa tal ideia. Para funcionar em um ambiente complexo e adverso, nós costumamos depender de sistemas de simplificação que nos ajudam a compreender o mundo e nos organizar melhor dentro dele. Já que é impossível dar conta de todos os mínimos detalhes do ambiente, o que nós fazemos, sem nem se dar conta, é selecionar o que no nosso ambiente é mais importante e, consequentemente, ignorar uma porção de outras coisas. Esse processo de simplificação resulta no que a gente pode chamar de mentalidade, as lentes que filtram as informações que chegam até nós e guiam as nossas reações ao mundo. Os pesquisadores acreditavam que a mentalidade sobre o estresse iria literalmente alterar a saúde e performance dos indivíduos. E quando eu falo saúde, eu quero dizer saúde tanto mental quanto física. Mais especificamente, os indivíduos que se apegassem à mentalidade estresse é debilitante apresentariam níveis de excitabilidade acima ou abaixo do normal diante do estresse. Ou seja, quando eles se sentissem estressados, eles iriam fazer coisas que iriam deixar eles mais estressados ou mais relaxados do que deveriam. Tipo um 880 do estresse. Enquanto isso, os indivíduos que abraçassem a mentalidade estresse é benéfico tenderiam a apresentar níveis de excitabilidade muito mais adequados, podendo lidar melhor com seus objetivos e sem apresentar nenhuma alteração negativa para sua saúde física ou mental. Enfim, chegou a hora deles testarem essa hipótese. E vamos então finalmente para os estudos. Estudo 1. O objetivo do estudo 1 foi desenvolver e validar uma ferramenta chamada Stress Mindset Measure, que a gente vai chamar de SMM para facilitar. A tradução livre dessa ferramenta seria a escala de mentalidade de estresse. E o objetivo dela, claro, era medir a mentalidade das pessoas em relação ao estresse. Método. O processo de desenvolvimento da escala começou com um grupo de especialistas que criou perguntas para medir como as pessoas percebem o estresse, tanto de forma geral quanto em situações específicas. Participantes. O estudo principal envolveu 388 funcionários de uma grande instituição financeira que estavam enfrentando muita pressão devido a uma reestruturação e redução de pessoal, o que estava gerando várias situações estressantes. Eles foram convidados a participar de um programa de gerenciamento de estresse e responderam várias perguntas online antes de iniciar o programa. Medidas. Para poder separar a variável que eles estavam tentando entender melhor das variáveis tradicionais de estresse, os pesquisadores utilizaram 6 ferramentas de medição. Eu não vou falar o nome de cada uma e o que cada uma faz para a gente não ficar com um vídeo muito longo, mas vou colocar aqui na tela todas as que foram utilizadas para esse estudo. Resultados. A análise dos dados mostrou que, em geral, as pessoas tinham uma mentalidade mais negativa sobre o estresse. E a escala de mentalidade do estresse, a nossa SMM, demonstrou que era consistente e confiável, o que é muito importante porque ela foi utilizada de novo nos próximos 2 estudos que a gente vai ver daqui a pouco. As principais e mais relevantes descobertas do primeiro estudo foram as seguintes. Primeiro, apesar de a mentalidade de estresse se relacionar com outros fatores, como a quantidade de estresse, por exemplo, e estratégias de enfrentamento, ela é uma medida única, uma variável completamente separada dessas outras variáveis tradicionais no estudo do estresse. Segundo, a adição da variável mentalidade de estresse, ela aumentou significativamente a capacidade de se prever sintomas psicológicos e também níveis de satisfação com a vida. E por fim, a mentalidade sobre o estresse está significativamente relacionada com resultados de performance, saúde e bem-estar. O segundo estudo explorou como a mentalidade sobre o estresse pode ser alterada através de intervenções. Eu já adianto que esse segundo estudo vai ser muito mais interessante e até, me arrisco a dizer, mais importante do que o primeiro, e você já vai entender por quê. Método. Os participantes foram os mesmos funcionários da instituição financeira do primeiro estudo, divididos em 3 grupos.
Um grupo assistiu a vídeos com informações factuais sobre a natureza benéfica do estresse, capaz de melhorar a saúde, a aprendizagem e a performance, por exemplo. O outro grupo assistiu a vídeos também com informações factuais, só que voltadas para a natureza debilitante do estresse, que causa danos à saúde e à performance. O terceiro grupo não assistiu a nenhum vídeo, pois eles foram escolhidos como o grupo de controle. Todos responderam a questionários antes e depois das intervenções, ou seja, antes e depois dos vídeos assistidos, para avaliar as suas percepções sobre o estresse, sintomas psicológicos, desempenho no trabalho e algumas outras coisas. Os resultados mostraram que a mentalidade sobre o estresse dos participantes foi rapidamente influenciada pelos vídeos que eles assistiram. Os participantes que assistiram os vídeos sobre a natureza benéfica do estresse relataram melhora nos seus sintomas psicológicos e no seu desempenho no trabalho. Só que os participantes que assistiram aos vídeos sobre a natureza debilitante do estresse relataram nenhuma melhora nos seus sintomas psicológicos, no seu desempenho no trabalho, nada, nenhuma melhora. E a mesma coisa aconteceu com os participantes do grupo de controle. Agora, olha que maluco isso aqui. Apesar dos participantes que assistiram aos vídeos sobre a natureza debilitante do estresse, eles terem apresentado uma mudança na mentalidade deles sobre o estresse, uma mudança negativa, mas uma mudança, essa mudança na mentalidade deles, ela não foi acompanhada por uma diminuição na performance deles e nem por uma piora nos sintomas psicológicos deles. Uma explicação possível é que, como essa mentalidade estresse debilitante, ela já é uma mentalidade predominante na sociedade, reforçar essa mentalidade não tem impacto sobre os sintomas psicológicos e a performance dos indivíduos. O estudo 3 investigou como que a mentalidade sobre o estresse, mais especificamente a ideia de que o estresse pode ser benéfico pra gente, influencia comportamentos e respostas fisiológicas das pessoas. Os pesquisadores queriam explorar como que essa mentalidade afeta a busca por feedback e a secreção de cortisol, que, como a gente já viu, é um hormônio muito importante para a resposta ao estresse. Método. Os participantes, desta vez, eram estudantes universitários que completaram o questionário SMM. No início do semestre, eles responderam esse questionário. Durante o experimento, eles passaram por um dia normal de aulas e um dia estressante, que envolvia um teste social chamado Trier Social Stress Test, onde eles tinham que preparar e apresentar um discurso para a turma enquanto eles eram filmados e avaliados ainda por cima, caso fossem sorteados. E isso, em teoria, mas assim, uma teoria muito forte, iria gerar estresse. Os estudantes também foram informados de que, se sorteados, eles poderiam receber feedback dos colegas e de profissionais sobre como eles se saíram. Eles responderam a um questionário que media o quanto se sentiam confortáveis em receber feedback e o quão dispostos eles estavam a recebê-lo, dando aos pesquisadores uma forma de saber o quanto cada um desejava o feedback. Foi feita também uma coleta de saliva para medir os níveis de cortisol em 3 momentos durante o dia normal e em 3 momentos durante o dia estressante. Além disso, foram avaliadas a percepção de estresse dos participantes e as suas tendências de regulação emocional, como, por exemplo, supressão e reavaliação. Resultados. O primeiro resultado relevante foi que os níveis de cortisol foram significativamente mais altos no dia estressante em comparação ao dia normal, o que confirmou a eficácia da indução de estresse. Como se esperava, eles realmente ficaram mais estressados no dia da apresentação. O segundo resultado relevante é que a pesquisa revelou que 75% dos participantes desejavam receber feedback após o discurso, e a análise da mentalidade de estresse dos estudantes, que foi feita com o questionário SMM, mais do que dobrou a capacidade de prever esse desejo de feedback. Os resultados mostraram que a mentalidade de estresse é benéfico, sugere que aqueles com essa mentalidade estão mais dispostos a buscar feedback, uma estratégia que pode promover desenvolvimento pessoal e profissional, por exemplo. Os pesquisadores observaram que a mentalidade sobre o estresse, ela moderava a resposta de cortisol. Os participantes que mostraram uma alta reatividade ao cortisol, quando tinham essa mentalidade de estresse benéfico, parecia que essa mentalidade, ela atenuava a resposta de cortisol. Isso indica que, ao ver o estresse de forma positiva, esses indivíduos eles conseguiam regular melhor a sua reação fisiológica. Olha que maluco. Agora, para os participantes que tinham uma baixa reatividade ao cortisol,
a mentalidade estresse é benéfico estava associada com um aumento na secreção de cortisol, sugerindo uma resposta ao estresse mais robusta e adaptativa. Em palavras mais simples, se alguém tem tendência a ter um nível de estresse mais elevado, a mentalidade estresse é benéfico regula esse nível de estresse para baixo, enquanto se alguém tem uma tendência a ter um nível de estresse mais baixo do que deveria, a mentalidade estresse é benéfico regula esse nível de estresse para cima. Ou seja, a mentalidade estresse benéfico, ela é simplesmente perfeita para ajudar o indivíduo a se adaptar muito bem à situação estressante que ele esteja passando e responder à altura. Finalmente chegou a hora da gente falar da conclusão. Quais lições a gente pode tirar desses 3 estudos e principalmente da hipótese que deu base a esses 3 estudos para nossa vida? Mas antes de falar disso, um adendo bem rapidinho, prometo que vai ser bem rápido. É importante citar, é importante enfatizar que esses 3 estudos não foram feitos com foco em nenhum tipo de transtorno, como ansiedade ou pânico. Portanto, não caia na armadilha de achar que a mentalidade estresse é benéfico, ela pode ajudar você com diversos outros tipos de problemas que não aqueles que foram citados aqui relacionados ao estresse. Portanto, se você está passando por uma situação na sua vida que está gerando muita ansiedade ou outro tipo de transtorno com o qual você está tendo que lidar, procure ajuda profissional. E aproveitando, já me coloco totalmente à disposição. Se você está procurando por um psicólogo clínico, você pode me procurar, você pode me mandar mensagem no TikTok, no Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Me chama e eu vou estar completamente à sua disposição para te ajudar no que você precisar. E eu fico também à disposição, caso você não se sinta totalmente confortável em começar um processo de terapia comigo, de indicar outros profissionais com os quais você porventura venha se sentir mais confortável também. Então, por favor, não hesite em me procurar se você estiver precisando de ajuda, estiver procurando por um profissional para te ajudar no momento que você esteja passando. Então, vamos continuar o nosso vídeo. A primeira lição que eu acredito que nós podemos tirar desse artigo é: quando a gente se sente estressado, ao invés de tentar diminuir o nosso estado de estresse, a gente deveria entender a nossa resposta ao estresse como um superpoder que o nosso corpo ativa quando ele identifica alguma situação estressante que precise de uma resposta à altura. Então, ao invés de tentar diminuir o seu estresse e fugir dele de alguma forma, identifique a situação que ativou o seu estado de estresse, a sua resposta ao estresse, e utilize a energia que o corpo vai prover para você para lidar, bater de frente com essa situação, sabendo que você está equipado para isso e que você só vai ter benefícios depois de lidar com a situação. Lembre-se sempre que o seu estresse é uma ferramenta que você vai poder utilizar para lidar com a vida. Outra lição muito importante que a gente tira desse artigo é que a nossa mentalidade tem muito mais influência sobre o nosso corpo do que a gente imaginava ou até ainda imagina. Ela pode literalmente alterar a forma como o nosso corpo funciona e responde ao mundo. Então, se até hoje você carregou uma mentalidade negativa sobre a sua saúde, seus relacionamentos, suas capacidades e assim por diante, esse artigo serve de alerta para você. Seja mais criterioso com relação ao que você consome e ao que influencia a sua forma de enxergar o mundo, a sua mentalidade, porque essas coisas elas podem estar sendo literalmente um veneno para sua saúde física, mental e para sua performance nas coisas que você faz no dia a dia. Agora, a melhor notícia de todas é que só de assistir esse vídeo até o final, a sua mentalidade sobre estresse provavelmente já foi alterada para mentalidade estresse é benéfico. E só isso já vai ajudar você a abordar o estresse de uma maneira muito melhor e muito mais eficaz. O vídeo se encerra aqui. Eu agradeço muito para você que assistiu esse vídeo até o final e eu de coração espero poder ter ajudado você com as informações que eu trouxe a respeito deste artigo. Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixe esse curtir de maneira prática, clicando em curtir o vídeo aqui, porque vai me ajudar muito com o meu canal, e se inscreva se você gostou desse vídeo e se você quer mais vídeos como esse, deixe nos comentários, tá bom? Se você tiver dúvidas, deixe nos comentários também, vai ser meu prazer respondê-las. E é isso, pessoal, muito obrigado mesmo. Eu desejo para vocês um ótimo dia, uma ótima semana e desejo que vocês tenham uma ótima vida, cheia de felicidade e de estresse benéfico. Até a próxima!